Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é preposição, módulo 4, páginas 28 a 30. Bom, o pensamento de hoje, a amizade é uma preposição, ora simples, essencial ou acidental. Adailton JC. Reflitam sobre essa frase que diz muito sobre a amizade. Que ora são amizade simples, ora é essencial, precisamos daquele amigo, e ora acidental, por acaso. Não é verdade? Então, em cada momento aí, nós fazemos novas amizades que podem ser passageiras, podem ser para a nossa vida toda e pode ser por apenas uma ocasião. Mas o assunto da aula de hoje é preposição. Então, nós vamos falar sobre preposições. E o que são preposições? Preposições são palavras que são usadas para ligar palavras, indicando uma relação de sentido entre elas conforme um contexto. Então, uma mesma preposição pode mudar a sua relação de sentido dependendo do contexto. Então, nós vamos ver um pouquinho, antes da gente ir para o livro, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa relação que as preposições fazem com as palavras. Bom, então, a gente já sabe a definição de preposição. Eu trouxe aqui alguns exemplos de sentidos que podem representar uma preposição. Então, a preposição ela pode representar o sentido de matéria, de posse, de causa, motivo, finalidade, objetivo, origem, modo, instrumento, companhia, lugar, oposição, ou seja, sentido contrário, assunto, tempo e meio. Então, aqui do lado nós temos alguns exemplos de uso. Então, por exemplo, a preposição de, nessa tabelinha que eu trouxe para vocês, tem bastante com a preposição de para vocês perceberem a diferença de sentido que ela pode expressar. Então, nem sempre o de vai ter a mesma relação de sentido. Por exemplo, então, no primeiro exemplo, urso de pelúcia. O de é a preposição. Nesse sentido, ela está representando o sentido de matéria, ou seja, qual é o material que é feito o urso de pelúcia. De posse, esse livro é do professor. Então, a preposição de aí, que ela está sofrendo uma contração, nós já vamos falar a respeito disso aqui do lado, ela está representando, então, a posse de quem é o livro, certo? E assim vocês podem pausar aí o vídeo e ler os outros exemplos também. Bom, vamos falar então de contração e combinação. A contração, ela ocorre quando uma preposição, ela se funde, ela se une a um artigo ou a um pronome. Então, trouxe aqui alguns exemplos, tá? O neste, por exemplo, é a contração da preposição em com o pronome este. Isso acontece com o dela também, dele, que é a preposição de mais o pronome ele ou ela. E aqui temos outros exemplos. E a combinação é quando eles se unem sem sofrer alteração, que é o caso, então, da preposição a com o artigo o, que é o caso da preposição a com a palavra onde. Tá? Então, quando eles não sofrem alteração na escrita, nós chamamos de combinação. Agora, quando sofre uma contração, como no caso de neste, o no, o do, né, que a gente perde uma letrinha, perde um elemento, nós chamamos de contração. Então, vamos agora para o livro. Bom, então você já sabe um pouquinho mais sobre preposições. Vocês vão fazer nessa atividade 1. Para isso, vocês vão ter que pegar lá no material complementar, vocês vão pegar lá na página 3 do material complementar, somente essa parte que eu circulei aí, do capítulo 10, faz de conta que tudo é possível. Vocês vão destacar essas preposições. Para quê? Porque vocês vão completar o texto que está aí na página 28 com essas preposições.
tá? Então, vocês vão fazer a leitura do texto sem as preposições, depois com as preposições e vão perceber essa mudança no sentido, tá? E aí, vamos poder responder a questão B. Com que finalidade o sistema de transporte citado no texto está sendo desenvolvido? Então, você só vai conseguir responder essa questão depois que você completar com as preposições e entender a relação de sentido que está sendo estabelecido. Na letra C, note que o texto, antes das colagens, apresentavam palavras desconexas. Por isso que é importante vocês fazerem a leitura do texto sem as preposições, para vocês conseguirem responder a letra C. Depois de completar as lacunas, que diferença você percebeu no texto? Então, para justamente poder fazer essa comparação sem preposição e com preposição, como é que fica a leitura de um texto? Letra D. Leia as frases abaixo e analise os diferentes sentidos da palavra sobre. Lembra que eu disse no início da aula que as preposições, dependendo de um contexto, elas podem representar um sentido ou outro. Então, na China está em planejamento um ônibus que será capaz de se deslocar, né, de deslocar-se sobre os carros. Na reunião, falamos sobre o acampamento. Então, vocês vão pintar aí os quadradinhos de acordo com a legenda. Então, de amarelo, quando o sobre indicar lugar, e de verde, quando a palavra sobre, a preposição sobre, indicar assunto. Então, aqui a gente já sabe que sobre, dependendo do contexto, pode indicar um lugar ou indicar um assunto. Bom, mais uma vez a definição aí. As preposições ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas conforme o contexto. Lembrando que toda classe gramatical, quando a gente tem duas palavrinhas representando esta classe, nós chamamos de locução. Então, na preposição não poderia ser diferente. Também temos as locuções prepositivas, que são duas ou mais palavras que representam, né, que exercem a função de preposição. Então, nessa parte aí, nós temos uma tabelinha com as preposições e outra tabelinha com algumas locuções prepositivas. Então, é importante vocês olharem, né? A gente já falou um pouquinho no começo, mostrei algumas para vocês, mas sempre consultarem aí o quadro para vocês terem certeza se é uma preposição ou não. Bom, assim como a gente aprendeu lá no módulo 3 sobre os advérbios, as preposições elas também são invariáveis. É uma classe gramatical invariável. O que significa isso? Que ela não sofre alteração de número e gênero. Então, ela sempre vai concordar com o substantivo, com as palavras a qual elas vão estar se relacionando. Então, olha o exemplo aqui, dormir com um lençol fino. Dormimos com 2 lençóis finos. Então, a forma com, ela não sofreu alteração em nenhuma das frases, certo? Porque ela é uma classe gramatical invariável. Atividades. Então, na atividade 1 e única, na verdade, vocês vão completar as frases com as preposições do quadro abaixo. Depois, numerar cada frase indicando o sentido que a preposição expressa. Então, eu tenho aí as preposições em, a e de. São 3 preposições. Porém, em, com 3 sentidos diferentes, o a com 3 sentidos diferentes e o de com 2 sentidos diferentes, certo? Então, vocês vão completar as frases, leiam com calma e completem. Depois, vocês vão colocar os números de 1 a 8 para indicar qual é o sentido que expressou. Então, 1 é tempo, 2 é lugar, 3 é maneira como fala, o 4, finalidade, o 5, distância, o 6, lugar, o 7, causa e o 8, material de que é feito, certo? Então, vou me despedir aqui
Envie as atividades no ClassApp, é muito importante que vocês enviem para que eu possa dar um feedback, veja se vocês estão conseguindo, se não a gente volta no assunto, retoma e explica até todo mundo entender, tá? Então é importante enviar essas atividades. Qualquer dúvidas, perguntem, tá? Então eu encontro vocês na próxima aula. Beijão, tchau, tchau!